Olá, pessoal, estamos de volta. Eu sou o professor Marcos Severo, da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do professor Rafael Barreiros Porto. Esse é o Seminário de Pesquisa da Divisão de Marketing da Ampad. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso colega José Afonso Mazon. Professor Mazon, que Oi. conselhos ou sugestões você daria a iniciantes na pesquisa científica de marketing? Ou seja, para aqueles que estão começando a exercerem, né, como pesquisadores profissionais, digamos assim, na ciência e marketing. Olha, primeiro é ter consciência de que é um caminho longo, árduo e nem sempre valorizado. Primeiro, você ter consciência disso. Segundo, saber lidar com frustrações. Esse é um ponto muito importante também. Muitas vezes você faz pesquisa e às vezes chega ao final e não encontrou resultados que você imaginava, que você esperava. Você acaba se frustrando. Muitas vezes você imaginava pegar um recurso, um apoio em uma agência de fomento e não conseguiu, tá? E assim por diante. Então, saber lidar com frustrações é um aspecto importante do ponto de vista de estrutura emocional, né, nesse sentido. Eu diria que no início de uma carreira, eu acho que o ideal, né, hoje, depois de quase 50 anos, né, aí da minha carreira profissional aí, são só de Universidade de São Paulo, são 46 anos, né, aí, como professor, né, quer dizer, então eu diria o seguinte, que talvez valesse a pena hoje, para início de carreira, né, você se concentrar, né, em uma área específica em que você se especialize. Você vai andar mais rápido do que atirar em 5 áreas diferentes. Para começo. Depois que você já tiver um bom cabedal, depois que você tiver orientando, com bastante orientandos, etc., aí você pode abrir o leque nesse sentido. Né? Quer dizer, essa é a minha visão. Ou se concentrar também, continuar concentrado, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Isso eu acho que vai facilitar um pouco, porque você tem condições de, digamos, se aprofundar mais nisso daí. Mas tomando muito cuidado com aquilo que é muito cuidado para não cair na tentação do que nos Estados Unidos eles chamam do salami publication, né? Ou seja, você pega uma coisa e vai fatiando e tentando publicar aquilo ali e, no fundo, você publica vários trabalhos e acaba não acrescentando muita coisa. A outra, digamos assim, ponto que eu coloco para reflexão é o seguinte: diga-me com quem andas e te direi quem és. É um ditado que a gente, desde criança, a gente ouve falar, né? E que, traduzindo um pouco na área científica, eu diria: diga-me onde publicas e te direi quem és. Tá? Então, se você publica só em B2, B3, B4, B5, pois se você publica em A1, A2, né, isso daí é uma outra coisa. Se você publica com pesquisadores bons, né, de renome, é muito melhor, né, algo desse tipo. Então, veja bem, mas só que isso não cai do céu, isso tem que ser construído ao longo do tempo, ao longo de uma jornada, ao longo de uma vida.
na verdade, né? Então, a minha sugestão é você tentar montar algumas redes hoje de pesquisa. Hoje é muito mais fácil com os recursos que você tem na internet. Então, você pode escrever um trabalho com alguém, junto com alguém dos Estados Unidos. Claro, você vai ter que sensibilizar o indivíduo de que aquilo que você está fazendo é interessante. Eles são muito objetivos. Me apresenta uma ideia boa, eu vejo se ela é boa, e aí eu digo se vou ou não participar disso daí. Isso é o que o americano faz. Ponto. Tá? E então, mas eu acho que no Brasil nós temos um campo grande para fazer em termos de trabalhos cooperados de pesquisadores de diferentes universidades. Como eu falei, toda a publicação de 2000 a 2009, daquele trabalho que saiu na AI, que a gente publicou, mostrou claramente, certo, que isso não é uma prática no Brasil. Ainda a gente é muito endogênico, né, nesse sentido. Publica só aquele grupinho teu ali, assim por diante. Falta uma integração maior. A gente, claro que hoje, né, se a gente pegar essa última década aqui, já melhorou um pouco, tá certo? Naquela época a gente viu que apenas 6% dos trabalhos, só para dar um exemplo de método, eram de experimentos. Hoje aumentou muito o número de papers publicados usando a metodologia de experimentos. Se você verificar hoje o número de autores de diferentes universidades também cooperando num artigo, aumentou mais, mas muito aquém do desejado, muito aquém do desejado. Acho que ainda falta, principalmente, trabalhos com pessoas do exterior, nesse sentido. Trabalho que a gente observa muitas vezes um trabalho que alguém foi lá, fez um pós-doc, né? Ou fez lá uma bolsa sanduíche e acaba saindo um artigo, né, publicado, mas não é algo mais sistemático nesse sentido, né? Então, eu vejo o seguinte, agora, por outro lado, se você observa, por exemplo, como no julgamento que eu falei aqui, dos projetos PQ, né? Se você publica um artigo no Journal of Marketing, vale 100 pontos. Se você publica, e isso é equivalente a 2 artigos em uma revista 2, que vale 50 pontos aqui no Brasil. E não tenho a menor dúvida que publicar um artigo no JM, no Academy, no Marketing Science, no Journal of Consumer Research, no International Journal of Research in Marketing, poxa, journals de primeira linha, assim, quer dizer, olha, não é a mesma relação 2 por 1, como a gente observa aqui, né, numa avaliação aqui da Cato. Isso não é privilégio do Brasil. O CNRS, lá na França, tem a mesma coisa. Muitas revistas nacionais parecem com uma pontuação bem elevada. Tá? E as nossas revistas têm hoje, todas elas praticamente hoje, já estão sendo editadas em inglês, né? A USP, né? Temos aí a BAR e assim por diante, né? Mas eu diria ainda, quer dizer, essa relação ainda, eventualmente, tem que ser vista pelos autores nacionais. Não adianta também só publicar em journals lá fora, porque senão você não vai conseguir um PQ aqui. Tá? Porque você vai publicar 2 artigos no journal, um no Journal of Marketing, um no JCR, por exemplo, ou no Marketing Science, no International Journal of Research Marketing, e 2 artigos são equivalentes a publicar, de repente, 2 artigos numa 2, e mais 3 artigos em B1, B2, coisa assim. Então, eu acho que tem que haver um balanceamento melhor, tá? Em termos daquilo que você quer, né? Que você projeta no seu projeto de vida, né, como pesquisador.
Quer dizer, você quer ser um pesquisador de produtividade? Ok, então pegue as regras e também publique aqui no Brasil, não só lá fora. Tá? Publique lá fora muito. Eu sempre falo, se você puder publicar lá fora, fantástico, ótimo. Bons journals, bons journals. Como eu falei, diga-me, né, onde publicas e direi quem és. Né? Algo desse tipo. Isso acho que é uma prática que a gente deveria ter muito em mente aqui. E isso você aprende. Você vai ter 3, 4, 5 artigos rejeitados, assim, mas você vai aprendendo com as avaliações que as pessoas, que os reviewers têm lá nos Estados Unidos, na Europa, você vai aprendendo. Eu comecei no início também caminhando coisas assim, às vezes, e sabia, ó, isso daqui acho que não vai passar, mas tudo bem. O importante é passar no desk, não ter um desk reject, tá? É passar pelo menos para avaliação. Aí você vai receber 3 avaliações muito boas em geral. Na maior parte das vezes são muito boas. Às vezes aqui no Brasil leva muito tempo para você obter uma avaliação de uma revista aqui no Brasil, e muitas vezes as avaliações aqui no Brasil também vêm muito sintéticas, muito não muito fundamentadas às vezes. Lá fora a gente percebe que a profundidade das análises, em geral, na média, são um pouco mais profundas. Mas, bom, vamos agora para o fechamento da entrevista. Inicialmente, a gente queria ouvir um pouco sobre o que você considera como sendo os maiores obstáculos para o desenvolvimento da maturidade da comunidade brasileira de pesquisadores de marketing. Você iniciou a entrevista comentando que a comunidade de pesquisadores em marketing ela é nova, né? Relativamente nova no Brasil. Então, como que você acredita, né, que pode desenvolver essa comunidade ou a maturidade dessa comunidade em marketing aqui no Brasil? 2 pontos. Primeiro, sem a menor sombra de dúvida, maior intercâmbio internacional. Trabalhos conjuntos com pesquisadores americanos, europeus, chineses, enfim, hoje a gente tem muita gente na China fazendo ótimos trabalhos, na Coreia e assim por diante. Então, eu vejo que cooperação, e hoje é muito mais simples você fazer isso em função da internet. Você escreve um artigo conjunto, o cara escreve lá, você escreve aqui, vai alterando, tal, etc. Então, você tem muito recurso para fazer isso daí. E o outro, menos ambicioso que esse, mas certamente aí, é sair da endogenia, né? E começar a trabalhar mais também artigos interuniversidades no Brasil, com pesquisadores, né, de diferentes universidades, né, e que você pode também fazer tudo isso via, né, os recursos de tecnologia que são disponíveis, né. Esse eu acho que é o caminho melhor. O segundo é o seguinte, como resultado disso, é publicar. Muita publicação. Muita publicação. E como eu falo, publicar, aí você tem que, de preferência, eu diria, em journals que façam mais conhecido no mundo. Que você seja citado, né? Principalmente por autores estrangeiros, não só por autores nacionais, tá? Aqui em dissertações e teses, mas fazer com que os autores brasileiros sejam bastante citados lá fora, né? Isso acho que é um ponto importante, né?
E a gente consegue isso. Veja, tenho aí um menino, ele já está morando há uns mais ou menos 12 anos, ele já está morando em Londres, né? Ele foi meu orientando de mestrado aqui, o Júlio Puchel. Esse menino fez comunicação. Ele não tinha base nenhuma na área quantitativa. E fez o exame de seleção, depois nas entrevistas, eu falei, poxa, não sei, sabe aquela coisa assim que é totalmente, né? Assim, uma luzinha que vem ali e fala, poxa, eu confio nesse rapaz, confio nesse menino. Ele parece ser um cara sério. Aí, né? Eu falei, não, eu estou disposto a orientá-lo, vou orientá-lo. O pai e a mãe dele eram professores de química na Unesp aqui. E isso foi um fator também, quando eu vi, eu falei, puxa, ele vem de uma família de acadêmicos, né? E ele trabalhava numa empresa multinacional aqui em São Paulo, tudo. Ele falou, não, eu vou me dedicar bastante. Eu falei, eu vou te puxar, certo? Eu vou te puxar, né? Ele falou, não, professor, eu vou responder, né? Eu vou ser responsivo nisso daqui. E, veja bem, nós publicamos um trabalho, que é o resultado da dissertação de mestrado dele, tá? No International Journal of Bank Marketing. Já tem mais ou menos 700 citações esse trabalho. 90% dessas citações, mais 90%, são de todos os autores estrangeiros. Estrangeiros, entende? Todos. Depois tem um outro, do Zé Mauro e meu, que a gente também foi aquela coisa que eu tinha um recurso aqui, eu falei, vamos, é o Banco Campo também disso daqui, vamos lá, a gente faz esse trabalho. Fizemos. Já tem 600 e poucas citações também, maioria tudo em jornais estrangeiros. Veja, o que isso mostra que dá para a gente fazer coisas boas, publicar lá fora. E eu acho que um indicador muito bom é exatamente esse indicador de citação. E principalmente citação por gente lá de fora. Tá? Gente lá de fora e em journals de altíssimo nível. Journals A1, top journals, muitos artigos assim. Então, isso que eu vejo que a gente tem que chegar lá, nesse sentido. Como eu falei, é uma travessia desse oceano, é difícil. Vai encontrar ondas e ondas aí, gigantescas, né, aí, para superar. Né? Você vai ter que ter uma estrutura psicológica muito boa, falei, para superar esses desafios e essas frustrações que vão acontecer. Quantas vezes você vai pegar um artigo e falar o seguinte, olha, putz, o cara não entendeu, acho que eu escrevi. Tá? E às vezes isso é verdade mesmo. Às vezes isso é verdade. A pessoa não conseguiu entender até exatamente o que você quis. Mas também você não foi suficientemente, talvez, claro para fazer com que ele entenda. Então, isso é uma contribuição também importante. A gente tem que ter estrutura psicológica para aguentar esses trancos que não são poucos, não são poucos. Fora isso, nós temos aqui no Brasil muito ainda, né? Essa questão, em 2 anos tem que fazer até a dissertação de mestrado, em 3 o doutorado, e aquele treco todo, que é aquela pressão de tempo, né? Que, de certo modo, às vezes é interessante no sentido de fazer com que a pessoa caminhe, ande nesse sentido. Mas muitas vezes isso acaba limitando também o trabalho
de qualidade melhor, né? Então, nem um extremo, nem o outro, mas um meio termo aí, às vezes é adequado nesse sentido. Para isso, às vezes, a CAPES tinha que ser talvez mais flexível e entender justificativas para atrasos em determinados dissertações ou teses nesse sentido, e não penalizar o programa. Então, eu abordei a questão das cooperações nacionais, cooperações internacionais, publicação principalmente em journals lá no exterior, tá? E a outra coisa que eu vejo é trabalhe muito orientando-os. Acho que isso é muito importante. Acho que também a gente tem que valorizar muito o trabalho dessas pessoas aí. Pessoas sérias, né? Porque às vezes tem muita gente que entra às vezes e promete uma coisa e não entrega, né? Quer dizer, então, mas isso depende também muito da gente, como eu falei, ter um cabresto curto um pouco nisso daí e levar um pouco de maneira um pouco mais controlada, né, o avançar, né, do trabalho, né, o avançar do trabalho. E sempre tem em mente também um conjunto de trabalhos que vão se desenvolvendo meio quase que simultaneamente, né? Acho que esse é um outro ponto. O Working Paper 1, Working Paper 2, Working Paper 3 e assim por diante, que você vai desenvolvendo. Esse daqui é com fulano de tal universidade lá nos Estados Unidos, esse com Beltrano na universidade na Europa, esse com um colega aqui, por exemplo, da UNB, da Universidade Federal de Goiás, e assim por diante. Tá? Então, eu acho que isso nós temos que fazer no Brasil. Eu ainda vejo como incipiente esse trabalho cooperativo entre pessoas de diferentes universidades no Brasil. Nós precisamos romper isso daí. Ter mais recursos, né, das agências de fomento, acho que isso é fundamental. Espero que talvez melhore daqui para frente, mas não estou nada esperançoso em relação a isso. Nada, porque a situação fiscal brasileira é muito séria, né? Mas a gente precisaria ter mais recursos para pesquisa aqui no Brasil, mas a gente não tem, a gente vai ter que encontrar meios, né, de fazer. Quantas pesquisas eu não fiz bancando com dinheiro meu, do meu bolso? Muitas pesquisas eu fiz assim. E outras pesquisas, que é um outro ponto importante, tem muitas pesquisas feitas que eu publiquei trabalhos em journals relevantes, que foram trabalhos feitos também para empresas, né? Por meio das fundações que nós temos aqui na USP, né? O meu trabalho mais citado foi feito num banco aqui no Brasil, junto com orientando. Trabalho de uma dissertação, de uma tese de doutorado, uma pessoa que trabalha em banco, certo? E então, que a gente uniu o útil ao agradável. Foi interessante para a organização o trabalho e, ao mesmo tempo, deu uma dissertação de doutorado e deu 2 artigos publicados em 2 journals, top journals. Entende? Quer dizer, então, isso eu acho que é legal. Ou seja, às vezes, com recurso, por exemplo, né? Hoje tem, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, você tem no COPEAD também, são acho que as 2 universidades que mais estão trabalhando isso aqui no Brasil, que são as cátedras, né, de pesquisa, né? Que empresas dão um recurso ali para você ir a congressos no exterior, para você publicar trabalhos, para custear um trabalho de coleta de dados e assim por diante. Às vezes até uma bolsa, o seu orientando, né, nesse sentido. Quer dizer, então, eu acho que isso, ou seja, no fundo, estou querendo dizer que é um conjunto de ações, né? E acho que a gente tem que, cada vez mais, eu sempre penso em expor no papel, tudo, vai escrevendo, e vai racionalizando em cima daquilo e construindo
o teu modelo mental, isso daí, né? De qual é a maneira mais eficaz e eficiente de você ser produtivo. É você construir o seu modelo mental. Eu acho que isso é muito importante. Cada um vai fazer o seu, né? Não há regra de bolo para isso daí. Não há um caminho único, mas depende, né, de todas as características psicossociais da pessoa, de conhecimento, de relacionamento e assim por diante. Então, construa o teu modelo mental do que para você é a melhor maneira que você se sente produzindo mais. Amazon, ótimos ensinamentos, insights sobre a carreira de pesquisador de marketing. Nós agradecemos imensamente a sua participação. Foi excelente, tá? Bom, acredito que seja isso, né, Marcos? Isso, Mazon, queria agradecer enormemente. A nossa audiência vai ficar muito satisfeita em compartilhar e ver um pouco mais da sua experiência e da sua trajetória na área acadêmica de marketing. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade de poder conversar, dialogar com vocês. Espero que um pouquinho, como eu falei, são quase 50 anos aí, né, de trabalho, né? Aí, eu diria o seguinte, quer dizer, a gente coloca ideias, mas cada um tem que pegar essas ideias, juntar com as próprias e de outros, pôr tudo no liquidificador, bater e tirar disso daí o seu modelo mental, né? Como eu falei, aí de como é que eu, digamos assim, trabalho melhor, como eu posso construir melhor, né, uma carreira, como eu posso, né, produzir mais, né, de forma cooperada. E eu acho que hoje essa palavra cooperação é fundamental, fundamental. Cooperação entre diferentes autores, né? E isso daí. Isso é um ponto importante nisso daí, que eu acho que as universidades brasileiras deveriam também, que eu comentei no iniciozinho, né, da nosso bate-papo, que eu acho que as universidades brasileiras deveriam refletir seriamente em ter, digamos, o professor, digamos assim, dador de aulas, okay? Aquele que se de repente vai dar 16 horas aula na semana, ali na graduação e assim por diante, né? E vai ser cobrado menos por produção científica, porque pelas características dele, ele é uma pessoa fantástica, né? Eu conheci uma área de química, um professor, ele adorava dar aula. Ele praticamente todos os anos era escolhido como paraninfo da turma, aqui na USP, na área de química. E na área ele dava química no Instituto de Química e na Faculdade de Medicina. Todo final de ano ele era um dos escolhidos para ser paraninfo e tal. Mas ele não gostava de fazer pesquisa, assim, de publicar e tal. Mas era um excepcional professor. Excepcional professor. Então, aproveite o ponto forte que ele tem. A universidade devia ver isso daí. Tem outros, por exemplo, que dão aula também, muito bem, tal, etc. Mas se você falar, olha, você vai pegar 2 turmas na graduação, mais uma turma na pós-graduação, pelo amor de Deus, né? Você vai estar tirando muito tempo dele para se dedicar à pesquisa. Então, eu acho que poderia ter essas 2 carreiras, né, no meu modo de ver, né, que poderiam caminhar em paralelo na universidade. Isso eu acho que seria um grande avanço que nós teríamos no Brasil. Perfeito, Mazon. Muito obrigado. Obrigado à nossa audiência. Eu que agradeço. Tá bom. Um grande abraço a todos.
Agradeço. Tchau. Agradeço novamente, Marzon. Tchau, tchau.